Boa noite, virtuosas. Estamos aqui em mais uma aula. Hoje vai ser a aula do perdão. Eu baseei a minha aula, claro que eu trouxe conceitos e informações de outras leituras, de experiência, né, de atendimento, mas eu baseei a aula do perdão neste livro aqui, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Ele é um grande autor cristão. Foi ele que fez Crônicas de Nárnia, o filme Crônicas de Nárnia. A maioria de vocês já deve ter ouvido falar, caso não tenha assistido. Ele escreveu muitos livros. Eu amo. Esse não é o meu primeiro livro que eu li dele. Eu já li outros também. Mas esse capítulo aqui, falando sobre perdão, foi um capítulo de 5 páginas. Eu enviei lá no grupo. Quem leu, deixa aqui nos comentários. Só que é denso, é profundo, assim como todas as leituras dele. Então eu entendi que para trazer e falar sobre perdão, nós tínhamos que ter um referencial um pouco mais aprofundado. E é exatamente o que nós vamos fazer na aula de hoje, né? Deixa eu abrir aqui a capítulo. Ele tem um capítulo também que ele fala sobre livre-arbítrio, que é lindo. Eu acredito que em algum momento eu vou trazer para nós falarmos sobre isso. Foi quando eu compreendi o que era o livre-arbítrio de verdade, foi quando eu estudei aqui. Até então eu não entendia. Deixa eu achar aqui o capítulo. Está aqui. Ele começa o capítulo falando que o perdão, ele é um mandamento que não é tão popular e tão famoso, pelo fato dele ser algo muito difícil de fazer, né? Então, e o grande objetivo é que você saia ao final da aula compreendendo verdadeiramente o que é o perdão. Porque eu sei, por que eu trouxe essa aula, né? Eu sei que todas vocês têm algo para perdoar do marido. Eu sei que todas vocês, em algum nível, foram feridas pelo marido, principalmente marido, e feridas por muitas outras pessoas que você ama. E o perdão, ele, para mim, eu falo como terapeuta, tá? Eu sou psicóloga, né? Faz 8 anos que eu sou formada, fiz mestrado em psicologia, nos 8 anos eu sempre atendi. Nos últimos 3 anos eu só trabalho com restauração de casamento, é o meu principal trabalho, atendimento, onde eu realmente, de fato, me dedico, né? Às minhas pacientes, casais e etc. E o perdão, se eu pudesse dar para você um conselho, qual é um segredo para reconstruir meu casamento, para manter um casamento, para enfrentar os desafios de um casamento? Eu te diria que o maior de todos os conselhos é você perdoar rápido. Aprender a perdoar rápido. Porque se você aprender a perdoar rápido, você vai evitar muitos problemas que a falta de perdão causa. Se você parar para avaliar de uma forma breve, a maioria, faz aqui uma análise, antes da gente entrar propriamente no conteúdo, né? Vamos refletir, vamos fazer uma análise. Pensa aí no último problema que você teve com seu marido, último desentendimento, última questão, último desafio, quando ele ainda estava dentro de casa, ou alguma conversa que você teve mesmo ele fora. Pensa só comigo. Se naquele momento que aquilo aconteceu, logo depois você tivesse perdoado, ou se você tivesse baseado a sua decisão, a sua forma de falar, a sua maneira de se posicionar, se você tivesse baseado no perdão, o quanto aquele problema seria resolvido de uma maneira mais fácil? Ou
o quanto a sua própria vida ficaria infinitamente mais fácil de você ter perdoado. Porque o perdão não é só para facilitar a vida de quem te feriu, né? Mas o perdão, ele facilita a sua própria vida. E o perdão, acima de tudo, ele é algo que vai curar a sua alma. A mágoa, o ressentimento, você ficar guardando algo que alguém te fez, acima de tudo, é como se fosse criando feridas na sua alma. E aí você não vive, não age, não se comporta, não fala baseado na sua versão curada. Você faz isso baseado na sua versão de ferida, de quem ainda não perdoou. Tá fazendo sentido para vocês? Que eu estou falando? Me falem aí nos comentários. Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo refletir, vocês estão conseguindo avaliar, está vindo à memória situações que você viveu ou está vivendo, no qual a falta de perdão, ela te impediu de tomar a melhor decisão, de fazer o bem, de fazer o certo. Porque quando você não perdoa, você fica magoada e chateada. As suas emoções, elas crescem. Você não faz o que é o certo, você faz aquilo que a sua emoção diz. E geralmente a sua emoção ela vai te dizer para você tomar uma atitude errada, uma atitude intensa, uma atitude impulsiva, uma atitude que vai cada vez mais te afastando desse bem, né? E você acaba tomando, errando na sua postura. E aí, o autor, né, o C.S. Lewis, aqui no capítulo, ele traz como base os dois principais mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. E todo esse capítulo, ele discorre e desenvolve a base do perdão baseando no segundo mandamento. Por que você deve perdoar quem te feriu? Por que você deve perdoar o seu marido? Não é só para que você viva bem com ele, evolua, amadureça, restaure seu casamento. Mas, acima de tudo, é porque você tem que perdoar o seu marido, porque perdão inclui você cumprir o segundo mandamento. E amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo são os dois principais mandamentos. E como todas vocês são cristãs e dentro de toda a restauração de casamento vocês querem estar mais próximas de Deus, quando você perdoa, você segue o segundo mandamento, que você, como cristã, tem obrigação de seguir, e eu também. Quando você não perdoa, você fere o segundo mandamento. Então, não é só, por que eu tenho que perdoar o meu marido que me traiu? Por que eu tenho que perdoar o meu marido que me distratou? Por que eu tenho que perdoar o meu marido que falou um monte de coisa? Por que eu tenho que perdoar o meu marido egoísta? Não é só para você ficar bem no seu casamento. Óbvio que tudo vai ficar muito melhor. Mas é porque você, como cristã, tem a obrigação de perdoar, porque você, como cristã, segue a Cristo, os dois principais mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. E o próximo inclui o amar ao próximo como a ti mesmo. Perdoar os teus inimigos. E muitas vezes o seu marido é o seu inimigo, quando naquele momento ele faz algo que te fere. Quando eu estou falando isso, eu não estou, inclusive no livro ele fala, você não tem que passar pano para o erro que a pessoa cometeu, para o pecado, você tem que odiar o pecado, tá? Então, eu não estou dizendo que o erro que o seu marido cometeu ao ter te traído não foi grave, foi um errinho, uma coisa banal. Não, é gravíssimo. Traição é gravíssimo. Se o teu marido te falou alguma coisa que te feriu, é grave também. É um erro. Eu não estou diminuindo o erro. Eu não estou diminuindo o erro que ele cometeu. Mas você tem que odiar o pecado, odiar o erro que ele cometeu, não a pessoa que fez aquele erro. Entende a diferença? Você pode odiar a traição
e o fato do seu marido ter te traído. Mas você não deve odiar a pessoa que cometeu, que é o marido, no caso. Estou dando o exemplo de traição, mas você pode aplicar a qualquer coisa que você precise perdoar. E aí, o perdão, gente, é muito fácil de ser aconselhado para os outros, né? Mas e quando somos nós que somos feridas? É fácil você ouvir uma amiga contando um problema do casamento dela e você dizer assim, ah, tem que perdoar teu marido. É fácil, é simples, ó. Só perdoar e tudo se resolve. E você vai parar de reclamar, e ele vai parar de falar. Ou então, você resolve é o teu marido te perdoar, uma coisa tão simples. É fácil da gente falar sobre perdão, aconselhar. Mas quando somos nós que somos as pessoas feridas, genuinamente, verdadeiramente, não é tão fácil assim a gente seguir. E não é tão fácil a gente perdoar. O perdão, ele não é. Existe um grande mito que muitas mulheres acreditam. Ah, eu já perdoei meu marido de tudo. Porque ela disse para ele que perdoou. Então, na cabeça dela, já perdoou. Conversando 10, 15 minutos e observando o comportamento dessa mulher, eu tenho certeza absoluta que ela não perdoou ele, nem começou o perdão. Por quê? Porque a consequência do perdão são comportamentos diferentes. São comportamentos que não têm mágoa. Se você perdoou o seu marido, você não joga mais nenhum erro dele na cara dele. Nenhum mesmo. Agora, se você não perdoou, qualquer coisinha que ele faz, você joga na cara dele. Então, você não perdoou verdadeiramente, porque o perdão, ele muda o seu comportamento. Lembre sempre disso. Se você quer saber se você perdoou ou não o seu marido, qual é o comportamento que você tem com ele? Qual é a maneira como você fala com ele? O que você pensa sobre ele? Que opiniões você tem sobre ele? Se você tem julgamentos, você não perdoou. Se você julga algo que ele fez, você não perdoou. Se você fala de uma maneira ressentida, você ainda não perdoou. Se você age como alguém ferida, você ainda não perdoou. Olha para o teu comportamento. O teu comportamento, ele é a base de tudo para você saber onde você está no perdão. Observa a forma como você fala do seu marido. Você fala com deboche? Você fala julgando o que ele fez ou o que ele está fazendo? Isso significa que você não perdoou. Ai, Amanda, mas eu perdoei. Se você tivesse perdoado, você estaria falando sobre ele de um jeito diferente. Porque quem perdoa não fala com mágoa, não fala com ressentimento. Entende? Por que o perdão ele é muito importante? Você, como cristã, você tem que entender que é primordial. Porque o perdão, gente, ele está na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ai, gente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E lá no final ele fala sobre o perdão. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, perdoa as nossas dívidas a medida e a proporção que nós estamos querendo que Deus nos perdoe, é na medida e proporção que nós perdoamos quem nos feriu. Entende? É a mesma medida. Você está pedindo assim, Deus, me perdoe igual eu perdoo o meu marido. Sabe o jeitinho, a maneira e a forma como eu perdoo o meu marido? Pois é, me perdoa igual. É exatamente isso que a gente está falando no Pai Nosso. Porque se o teu marido te deve alguma coisa e você usa de compaixão ou não, essa mesma proporção que Deus também vai te perdoar. É exatamente isso, gente, que está dizendo no Pai Nosso, né?
É profundo, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Na mesma proporção que você perdoa quem te ofende, você está pedindo que Deus perdoe as suas ofensas também. Porque você ofende o coração de Deus todos os dias, você e eu, nós ofendemos. Então, o principal princípio que o autor traz é que a gente tem que olhar não para o erro da pessoa, mas olhar para o alto. Quando a gente olha de uma forma linear somente para o erro da pessoa, a gente não consegue transcender e liberar esse perdão. Para a gente liberar esse perdão, a gente tem que olhar para como Deus nos perdoa. Quando você olha para tudo que você já fez e já magoou o coração de Deus e Deus já te perdoou, você percebe que aquilo que o teu marido fez para ti é muito pequeno. Logo, se você já fez coisas tão mais graves contra Deus e Deus liberou esse perdão, esse erro fica minúsculo, concorda? Você tem que ajustar o seu olhar. Agora, se você só fica olhando para o erro do seu marido, porque ele fez isso, porque ele fez isso, e não percebe que você também já feriu o coração de Deus milhares e milhares e milhares de vezes, e todas as vezes que você pediu perdão, Deus te perdoou, tudo vai ficar mais leve, tudo vai ficar diferente. E aí, um ponto importante. Por que, que nós temos que buscar esse perdão de Deus, então? Por que, que nós temos que fazer isso, buscar esse perdão? Porque todos os dias Deus tem um plano para a nossa vida, para nós sermos felizes. E muitas vezes nós pegamos esse plano que Deus tem para a nossa vida de felicidade, nós rasgamos e dizendo: não, Deus, eu não quero viver o teu plano de felicidade, eu quero viver o meu plano de ficar magoada, de ficar ressentida, de reclamar, de ser ingrata, de ficar apontando defeito. Quando a gente não busca esse perdão, quando a gente não coloca em prática esse perdão, a gente está rasgando o plano lindo que Deus tem para a nossa vida, de muita felicidade, e acolhendo o nosso próprio plano de infelicidade. Porque quando a gente não perdoa, a gente fica infeliz. Quando a gente não perdoa, a gente fica magoada, ressentida, a gente fica amarga. Eu acredito assim, eu tenho uma visão que quando eu não perdoo, eu tô amarga, sabe? E aí, Amanda, como começar a perdoar então, né? Para a gente perdoar, a gente precisa começar do fácil. Se o teu marido fez uma coisa muito, muito grave, por exemplo, para mim, numa escala grave, é uma traição. Como que eu vou perdoar essa traição? Em vez de começar já colocando como base a traição, começa perdoando alguma coisa que ele te falou hoje e você ficou chateado, alguma coisa que ele te falou no passado e que te feriu. Começa pelo lado pequeno até que você gradualmente vá avançando até o maior de todos os erros que ele te cometeu e a maior de todas as feridas, tá? E aí, o que é interessante desse capítulo é que ele traz um ponto muito importante que eu quero que você dobre toda a atenção para cá. Ele começa a fazer um paralelo com o fato de que nós, quando nós erramos, nós nos perdoamos com muito mais facilidade do que quando uma outra pessoa erra conosco. E o que isso nos traz? Isso nos traz exatamente uma coisa que eu tenho falado para vocês e quero falar cada vez mais. É que nós nos amamos demais. Sabe esse discurso que as pessoas falam assim? Ah, é porque eu tenho que me amar. Ah, porque eu tenho que isso. Ah, porque eu tenho que aquilo. Na verdade, não. Você já se ama muito. Você se ama tanto que tudo que você faz é uma atitude muito egoísta. Se vocês pararem para avaliar, exemplo, você elogia o seu marido. Ah, mano, eu elogio meu marido, eu sou uma esposa muito boa. Uhum.
Como ele não te elogia em troca, você fica magoada. Ou seja, você elogiou o seu marido não porque você, como esposa, tem que cumprir o dever de elogiar o marido. Você não elogiou o seu marido porque você sabe que é certo. Você elogiou o seu marido pensando no elogio que ele ia te devolver. Ou seja, o seu elogio foi uma atitude egoísta. Você elogiou pensando em si. Você elogiou pensando em si, você come chocolate e você quer viver todos os prazeres pensando em si, você posta coisas nas redes sociais pensando no que as pessoas vão falar, pensando em si. Se você for parar para pensar, o maior dos nossos problemas é porque nós somos egoístas, a gente se ama demais. A gente se ama demais, a gente se acha muito especial, a gente se acha muito perfeita, a gente acha que não pode passar por nenhum problema, não pode passar por nenhum sofrimento, não pode passar por nenhuma humilhação, não pode passar por nenhuma dor, porque a gente se ama demais, a gente se poupa o tempo todo. A gente quer ter o controle de tudo. Então, a base da falta de perdão é o egoísmo. Eu me amo tanto, eu sou tão apegada às coisas que eu sinto, que ninguém pode fazer nada de errado comigo, porque eu sou a princesa Isabel, sou a última bolacha do pacote. Jesus sofreu, Jesus foi humilhado, Jesus precisou perdoar as pessoas que estavam crucificando ele, mas eu não posso porque eu sou a última bolacha do pacote. Ninguém pode me ferir, eu sou intocável, estou naquela redoma. Vocês conseguem entender como a base da falta de perdão é o egoísmo? Eu sou tão egoísta e sou tão apegada que ninguém pode me ferir. Eu não posso ser ferida, eu não mereço ser ferida. E se eu não mereço ser ferida, eu não posso sentir dor, eu também não posso perdoar. Ou seja, eu. Gente, quanto mais a gente vive pro eu, mais a gente se destrói. Entendeu? E aí você não precisa se amar mais. Não, você precisa se amar menos. Por isso que na Bíblia fala negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. O que é esse negue-se a si mesmo? É você negar a sua própria vontade, é você negar o seu eu, é você negar os seus sentimentos, negar os seus pensamentos, pegar a sua cruz e seguir o que Jesus te ensinou. Esse é o grande desafio da nossa vida, que vai ser até o dia da nossa morte, mas a gente tem que travar esse desafio conosco, a gente tem que travar essa luta. A falta de perdão, você tem que lutar o seu eu contra a vontade de Deus. Essa é a nossa luta. O nosso maior inimigo, muitas vezes, não é o diabo. O nosso maior inimigo é o nosso eu. É o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu queria, é o que eu. É só o eu. Só tem espaço para o eu. É por isso que você sofre. Porque você é muito egoísta. Por isso que eu sofro. Porque eu sou muito egoísta. Eu só penso em mim, eu só penso no meu eu. Eu só quero me poupar, eu só quero fazer o que eu gosto. Eu só quero ouvir o que eu gosto. Eu só quero que me tratem do jeito que eu gosto. Ou seja, o meu eu está muito grande. E para você perdoar, você vai ter que se esvaziar do seu eu. Entendeu? E aí, eu sei que o que eu estou falando vai muito contra a psicologia moderna. Porque o que a psicologia moderna diz? Você tem que se amar, você tem que fazer o que te faz feliz, você tem que fazer o que você quer, você tem que fazer o que você tem vontade. Ou seja, quem é que está no centro? O eu. Aí, se você tem vontade de trair o seu marido, você pode, você é livre. Se você tem vontade de xingar alguém no trânsito, você é livre. Se você tem vontade, bora para isso, gente. A psicologia moderna, na faculdade, eu aprendi que a mulher é livre para fazer o que ela quiser e se ela quiser divorciar, ela pode divorciar. Olha que coisa magnífica. Olha onde a liberdade levou. Então, eu saí da faculdade. Quando eu vi uma mulher passando no começo, quando eu me formei, quando eu vi uma mulher passando por problema no casamento, eu começava a conversar com ela de separação, porque na minha cabeça, assim, tipo, tu tá passando por problema no casamento, não precisa, separa pra tu ser feliz. A tua felicidade tá no divórcio.
A tua felicidade está em você ficar com um monte de homem, casar de novo. Era essa a visão que eu tinha da psicologia moderna, e é essa. Você está sendo bombardeada por isso todos os dias. Você tem que ser feliz, você tem que se amar, você tem que se valorizar. Você faz o que você quer na hora que você quer. E isso é o caminho para perder o sentido da vida. Por isso que hoje em dia tem um monte de mulher deprimida. Os índices de depressão no mundo são os maiores que já existem. Tem uma pesquisa recente que fala sobre isso. Depois dá um Google, mulheres deprimidas, e você vai ver os índices absurdos. Por que as mulheres estão ficando deprimidas se elas têm liberdade? Por que as mulheres estão ficando deprimidas se elas estão fazendo tudo que elas querem na hora que elas querem? Porque esse não é o segredo para a felicidade. Porque não é isso que vai dar sentido à tua vida. Toda vez, esses dias eu estava atendendo uma aluna que ela tinha muita mágoa do marido. E toda semana ela jogava na cara dele o erro que ele cometeu. Há 3 anos ela jogava na cara dele toda semana o erro que ele cometeu e que ele ainda está cometendo. E aí, ela chegou para mim e falou: essa semana eu não joguei na cara do meu marido. Eu não vou mais fazer isso. Eu escrevi um textão, voltei atrás, apaguei, me senti bem, me senti leve, me senti em paz. E todas as vezes que eu jogava na cara dele, eu me sentia mal e frustrada. É porque todas as vezes que você faz o que é certo, você ganha recompensa, paz, alegria, sentido e avanço. E quando você faz o que é errado, você se sente frustrada, magoada, ressentida, chateada, vazia. Entendeu? Então, hoje em dia, a psicologia moderna, ela trouxe para o centro o prazer, o hedonismo, gente. O hedonismo é você buscar o prazer pelo prazer. Então, o Zé Felipe e a Virgínia não estavam sentindo prazer um do lado do outro, não estava mais gostosinho igual no começo do casamento. Vamos separar, que não dá mais certo. A gente tentou. Eu tenho que ser feliz. O prazer pelo prazer. Aí o Zé Felipe se envolve com uma menina, Ana Castela, finge que está feliz, fala que é a melhor fase da vida dele, o cara que tem 3 filhos, que acabou de separar, está se relacionando com uma menina que ele mal conhece, ele diz que é a melhor fase da vida dele. Olha as referências. E a Virgínia larga os filhos dela e vai para Madrid atrás de um cara famoso lá, jogador de futebol. Esse é o retrato do hedonismo, a busca do prazer pelo prazer. Como eles ainda não sabem o que é o certo, e que o certo é família, casamento, matrimônio, eles não têm referência. Então, eles sinto vontade de ficar casado, fico. Sinto vontade de separar, separo. Sinto vontade de sair com a Ana Castela, saio. Sinto vontade de terminar com ela, termino. Sinto vontade de ir para Madrid, vou. Sinto vontade de ficar, fico. Percebe que são pessoas extremamente perdidas? E nós não podemos ser perdidos assim. Nós precisamos lutar contra o nosso eu, lutar contra essa busca do prazer pelo prazer. Tá fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Vocês estão se sentindo confrontadas? Vocês estão se sentindo afrontadas? Vocês já tinham observado que tinha algo de errado nas coisas que vocês faziam? Nós não só não podemos seguir essa cultura da psicologia moderna, de a gente tem que se amar, a gente tem que fazer o que quer e blá, 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 como nós temos que lutar contra isso. Você e eu não temos que fazer o que a gente quer e a liberdade, e eu tenho que me amar. Nós temos que fazer o que Cristo quer que nós façamos. É isso. Isso facilita a nossa vida em muita coisa. Porque aí você pensa, bom, então
Que bom que eu não tenho que ficar fazendo tudo que eu quero na hora que eu quero, né? Porque que vida horrível. E a minha referência é Jesus. Então, vamos limpar aqui esse negócio. Entendeu? Deixa eu ver, gente, aqui. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês com relação a isso da psicologia moderna, isso é um assunto que eu tenho estudado, e quanto mais você faz o que é o certo, quanto mais você se esvazia do seu eu, nega o seu eu, mais madura você se torna, mais você tem, de fato, uma personalidade bem formada. Por quê? Porque, pensa só comigo, te oferecem um chocolate. Vou falar disso porque é a minha realidade hoje, tá? Vou até beber uma água, porque até meu coração treme. Vou falar para vocês a realidade. Eu estou fazendo uma dieta super, super restrita, porque eu fiquei doente, precisei fazer, engordei e vi que o negócio já estava bagunçado demais. Comecei a fazer uma dieta super restrita. Tirei glúten, lactose e açúcar. Na primeira semana, eu sofri muito. Gente, eu sofri. Eu falava, que vida vazia. Que vida não poder comer as coisas que eu quero na hora que eu quero. Que prisão. Isso a primeira semana. E aí, dentro dessa semana, eu escutei uma frase. Se alguém te oferece um chocolate e você não consegue resistir e dizer não a esse chocolate, você não é livre para comer o chocolate. Você é uma escrava do chocolate. Porque você não consegue usar a sua razão e negar. Você sempre vai dizer sim. Então você é escrava das suas paixões. Essa frase, sabe umas coisas que a gente escuta e que aquilo não toca só no nosso coração, na nossa mente, aquilo fica gravado assim, tatuado. Isso ficou martelando na minha cabeça. Se eu não consigo dizer não para o chocolate, eu não sou livre, eu sou escrava. Se eu fosse livre, eu teria a capacidade de dizer sim em alguns momentos, em outros dizer não. Mas como eu não tenho capacidade de dizer não, eu sou escrava. Aplique a situação do chocolate a qualquer coisa da sua vida que você não consegue dominar as suas emoções e as suas paixões. Exemplo. Sempre que o meu filho tira nota baixa, eu grito com ele, eu brigo com ele, eu faço um monte de coisa. Se toda vez que seu filho tira nota baixa e você não consegue agir diferente, você não é livre para orientar, aconselhar, você é escrava. Porque quando ele tira nota baixa, você fica chateada, você fica magoada, você fica frustrada e você não tem capacidade de dominar as suas paixões, as suas emoções. E você é escrava disso. Se toda vez que o teu marido te dá uma resposta torta, você tem uma resposta na ponta da língua e revida, você não é livre. Você é escrava. Você seria livre se você conseguisse silenciar. Se você conseguisse se controlar e falar em outro momento. Aí você seria livre. Mas, por enquanto, você é escrava. Mas, Amanda, eu como chocolate, vamos supor eu, né? Eu como chocolate porque eu gosto. Eu como chocolate porque eu posso. Amanda, mas eu revido porque eu não posso deixar de falar isso. Eu brigo, eu grito com meu filho porque eu quero educar. Não, não, não. Eu como chocolate porque eu quis. Você briga com seu filho porque você quis. Você revida porque você quis. Você precisa trazer a responsabilidade para as coisas que você faz. Você não consegue ainda agir diferente. Então, por enquanto, você quer brigar, você quer comer chocolate, você quer
ser uma mulher reclamona. Eu antes, graças a Deus, agora eu não quero mais, né? Ser uma pessoa gulosa mesmo. Eu vi que eu estava com o pecado da gula, tá? Pecado da gula é um pecado sério, inclusive. E aí, que estamos trabalhando nisso, graças a Deus, eu estou na segunda semana fazendo dieta. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Eu estou na segunda semana, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, e agora já está tudo muito melhor. E eu estou emagrecendo, e principalmente eu estou conseguindo melhorar minha vida, né? Aprender a dominar, me dominar mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, gente. Tá fazendo sentido para vocês? E aí, por fim, o que eu queria dizer é que eu queria trazer um pouco, a referência para vocês que a mulher livre, a mulher feliz, a mulher madura, é aquela que consegue lutar contra as próprias vontades e cumprir o seu dever e carregar a sua cruz. Talvez hoje a sua cruz seja: preciso perdoar o meu marido por um grave erro que ele cometeu. Preciso tratar bem o meu marido, mesmo que ele não mereça. Nossa, essa daí é pesada, né? É uma cruz. Preciso continuar confiando em Deus na restauração do meu casamento, ainda que eu não consiga ver. Isso é uma cruz. Porque a opção fácil é você desistir, é você sair com um monte de homem, é você ser feliz nos moldes do mundo, divorciar. Isso é o que a psicologia moderna prega, é você fazer o que o seu eu quer. O seu eu não quer lutar por um homem que não merece, tratar bem um homem que não está na melhor versão, perdoar um homem que traiu, perdoar um egoísta. Não é o que o seu eu quer. O que o seu eu quer é tocar fogo nele. O nosso eu é assim, gente. Mas a sua cruz é carregar isso daí. E saiba, Deus vai te recompensar por você querer carregar a cruz que Ele está te colocando agora. Cada momento você vai ter uma cruz. Ontem eu estava atendendo uma aluna, uma paciente minha, que ela está restaurando o casamento e ela está separada e o marido dela está sendo ausente na vida do filho. Ele era um pai muito presente, agora ele está sendo muito ausente. E o filho, óbvio, está sofrendo muito. Sofrendo tanto que ele adoece muito para ver o pai. Porque quando ele fica doente, o pai vem visitá-lo. Então, ele já entendeu. Ele tem 3 aninhos, mas ele já entendeu. Se eu ficar doente, meu pai vem. Então, quando ele fica doente, ele fala assim: papai, vem, papai, vem. Ele adoece para isso, né? Ele já está apresentando aí vários sinais. Bom, e aí ela fez toda uma situação lá com ele, tentou brigar com o marido dela, porque ele está sendo ausente e tal, e foi em cima, foi embaixo. E aí eu falei para ela assim: o teu filhinho já tem a cruzinha dele para carregar. A cruzinha do seu filho, nesse momento, a cruzinha não, uma cruz grande, né? O seu filhinho hoje é ter que lidar com esse pai ausente. Essa já é a cruz dele nesse momento. Você não vai, tem nada que você possa fazer para amenizar. Que ele já tem uma cruzinha, né? Que é ter que lidar com esse pai ausente. Cada pessoa tem a sua cruz do seu momento. Eu tenho as minhas, inclusive esses dias eu estava fazendo um devocional. Gente, se um dia vocês quiserem que eu ensine para vocês como é que eu faço devocional, acho que seria legal gravar um áudio sobre isso. Vocês querem? Eu aprendi com uma amiga. E é o melhor jeito de fazer devocional que eu tô fazendo agora. Mas eu tava até escrevendo quais são as cruzes que eu tenho no momento para carregar. Meu devocional
Está sendo bom, mas não por mim, não, gente. É porque Deus está entrando em cena no meu devocional, está sendo maravilhoso. Esses dias, eu fiz um devocional, mudando de assunto. Eu fiz um devocional esses dias. Não foi um devocional, foi uma reunião. Jesus me sentou assim, disse: minha filha, vamos conversar esse assunto aqui? Cara, e foi tanta coisa que meu devocional demorou, tipo, acho que 1 hora e pouco. Era tanto assunto. E foi maravilhoso, né? É sempre bom a gente estar com Jesus. Eu quero ler para vocês um. Deixa eu ver aqui. Eu quero ler para vocês um trecho. Como todo esse aparato, esse apanhado que eu fiz para vocês sobre a gente se amar demais, a psicologia moderna, hedonismo, etc. Eu quero ler para vocês uma parte que está na página 160, que tem tudo a ver com isso que eu falei. Né? Ele diz assim: mas anos depois ocorreu-me que havia um homem com o qual eu estava fazendo isso o tempo todo, eu mesmo. Por muito tempo, considerei ingênua e enganosa essa distinção. Pois como é que você poderia odiar o que uma pessoa fez sem odiá-la, né? Odiar o pecado, mas não odiar o pecador. Mas anos depois, ocorreu-me que havia um homem com o qual eu estava fazendo isso o tempo todo, eu mesmo. Por mais que eu possa desgostar da minha própria covardia, prepotência e avareza, continuo a me amar. Nunca tive a menor dificuldade quanto a isso. Na verdade, o real motivo pelo qual eu detestava essas coisas era porque eu amava esse homem. Era só porque eu me amava que ficava triste por ser o tipo de pessoa que fazia aquelas coisas. Consequentemente, o cristianismo não quer que reduzamos nem por 1 milímetro o ódio que sentimos pela crueldade e pela traição. Devemos mesmo odiar essas atitudes. Não é preciso retirar nenhuma palavra que dissemos sobre elas. Mas ele deseja que nós odiemos as coisas em si. Ou seja, devemos ficar tristes porque a pessoa fez tais coisas. E esperar, se isso for possível, que de alguma forma, em algum momento e lugar, ela possa ser curada e voltar a ser humana. Remédio, então, para a gente curar, para a gente perdoar, e não somente perdoar, mas qual é a maneira correta da gente encarar aquela pessoa que nos feriu? Exatamente do jeitinho que a gente faz com a gente. Quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente diz assim, mas eu, né, errei, mas agora eu já estou me curando, ou então eu estou buscando melhorar. A gente sempre fala isso quando a gente erra, né? A gente sempre, diante dos nossos erros, a gente erra e a gente olha e pensa assim, não, mas eu posso ser alguém melhor. Eu não sou esse erro que eu cometi. Eu sou mais do que isso. Deus espera mais de mim. Então, eu posso ser uma pessoa melhor. Eu tenho o potencial para ser curada disso e não errar mais. É desse jeito que a gente olha os nossos próprios erros. A gente não olha os nossos erros igual a gente olha os erros das outras pessoas. Tá vendo? Eu errei, eu sou uma péssima pessoa, sou a pior pessoa do mundo, eu nunca vou mudar. Eu sempre vou ser esse erro que eu cometi. Ninguém fala isso de si, cara, ninguém. E se a pessoa fala muitas vezes, mas não é o que ela pensa. Ela sempre acha que ela vai poder se tornar alguém melhor. E é esse mesmo olhar que a gente tem que ter. Ele diz que o olhar que a gente tem que ter é esperando. Deixa eu ver onde ele escreveu aqui. O olhar que a gente precisa ter para a pessoa que nos feriu é que essa pessoa ela pode ser curada e ela tem potencial para se tornar muito melhor do que ela está sendo. Que é da mesma maneira como a gente se enxerga. Se você for parar para ver, todo mundo se enxerga desse jeito. E, por fim, ele fala um pouco sobre a vingança, tá?
dentro desse mágoa, ressentimento, existe o desejo de vingança, existe o desejo de ver a pessoa pagando pelo erro que ela cometeu conosco, sofrendo as consequências. Eu escuto muitas mulheres dizendo que não veio o marido sofrer a consequência do erro dele. Ela não está querendo ver a consequência, ela está querendo se vingar na vida do outro. Amanda, por exemplo, vou dar um caso aqui para vocês. Tem uma que sai de casa e se envolve com outra. E a mulher não vê ele sofrendo. A mulher vê ele feliz, entre aspas. E ela quer ver esse cara sofrer. Ela não quer. E ela diz assim: ah, mas ele vai colher e tudo. Ela não quer ver uma colheita. Ela quer ver uma vingança. Ela quer se vingar porque ela está sofrendo tanto que ela quer ver ele sofrer um pouco, né? Tipo, viver um pouco da dor que ela está vivendo também. Então a gente precisa aniquilar esse desejo de revanche. Ele fala aqui: desejo de revanche, desejo de fazer justiça, tá? E por que a gente tem que perdoar? Né? Quero ler para vocês. Admito que isso signifique que devo amar pessoas que não são nada amáveis. Muitas de vocês estão vivendo exatamente esse momento. Amar uma pessoa que não é amável. O seu marido já foi amável com você, mas talvez hoje ele não esteja sendo. E a maior dificuldade é você amar a versão dele não amável. E aí ele diz aqui: mas pergunto-me, será que nós mesmos temos algo de amável? Essa pergunta, ela vai alugar um triplex na sua cabeça. Mas será que você, será que eu, temos algo de amável? Será que tem alguma coisa boa mesmo na gente para Deus nos amar e fazer tudo que Ele faz pela gente? Será que tem alguma coisa de boa em mim que fez Jesus morrer por mim? Será que eu tenho alguma coisa de que presta em mim e de mim mesma que faz Deus ser tão amoroso, carinhoso, paciente, providenciar as coisas para mim, me curar? Será que eu tenho alguma coisa boa, gente? Será que eu sou amável? Sou tão amável assim? Quando você olha para você com esse olhar cristão, tá? Você vai reconhecer que não há nada de bom em mim, não há nada de bom em você. O que existe de bom em nós é a essência de Cristo. O fato, por exemplo, de você ser paciente, não é porque você nasceu paciente, a melhor de todas. É porque você permitiu que Deus moldasse o seu caráter para que você fosse paciente. Você que perdoou o seu marido, você não perdoou o seu marido porque você é boa. Você perdoou o seu marido ou vai perdoá-lo a partir de agora, porque você vai permitir que Deus comece a moldar esse teu caráter para que você se torne um pouco mais parecida com o caráter de Cristo. Você deixe de ser Amanda para ser a personalidade de Cristo na Amanda. Você deixe de ser Carol para ser a personalidade de Cristo na Carol. Você deixe de ser Messia para ser a personalidade de Cristo em Messia. Deixe de ser Áudina para ser a personalidade de Cristo em Áudina. É isso que nós temos de bom. E é só. Tirou isso. Tira Cristo da tua vida. Pensa por um minuto. Quem você seria sem Jesus? E você vai saber que não vai ter nada que preste. Porque até você caminhando com Jesus ainda está cheia de B.O. Ainda está cheia de pecado, ainda está cheia de egoísmo. Imagina sem, minha amiga. Como que ia ser o negócio? Gente, eu tô vivendo um momento, agora eu vou falar para vocês aqui, eu tô vivendo um momento que eu olho para mim e eu falo, cara, eu tô com todos esses pecados, caminhando com Jesus. Imagine se eu não estivesse. Como que eu seria? Que aberração que eu seria? Eu não sei nem falar.
Assim como quando você caminha com Jesus, você vai descobrir que você tem um potencial para amar, para perdoar, para dar a volta por cima, para ser virtuosa, para ser paciente, que vai ser um negócio assim que vai transbordar, que não tem quantidade, é uma coisa assim que não tem limite, entendeu? É uma personalidade magnífica que você vai permitir que Deus vá moldando em você. É um negócio assim surreal. Acho que se o dia que a gente descobrir, o dia que a gente descobrir o potencial que a gente tem, permitindo que Jesus molde a nossa personalidade, está todo mundo voando e saindo da mediocridade, saindo da mágoa, do baixinho, entendeu? E voando com Cristo, sabe? Essa que é a verdade. Perfeito. E aí, gente, como foi essa aula para vocês? Fez sentido para vocês? Nossa aula ficou longa. Eu amei. Vocês querem que eu traga outras aulas com capítulos de livros? Isso é uma pergunta muito boa, porque aqui dentro desse livro tem um capítulo sensacional sobre livre-arbítrio, que eu acredito que serve para qualquer pessoa, não somente para quem é cristão, ou quem segue alguma religião, mas assim, eu acredito que é como o mundo funciona, a vida funciona, sabe? É um funcionamento de vida. É surreal. Ai, Aldina, eu vi que você comprou esse livro. Ai, esse livro, ele é lindo. Eu sou muito apegada à beleza dos livros, sabe? Então, por exemplo, esse livro aqui, ele tem uma capa dura, ele tem um desenho dentro de flor, a página é desenhada, a página é grossa, é magnífico. Só que eu risco tudo, né? Porque eu estudo desse jeito. Aí eu vou dar um exemplo de um outro livro para vocês, que eu acho muito simplesinho, eu acho meio sem graça. Esse aqui, ó. A capa é mole e é só letra. Eu adoro livros bonitos. O mais importante é o conteúdo, né? Eu amei estar aqui com vocês. Amei dar essa aula. Depois, vai lá no meu privado, compartilha comigo que reflexão você pôde fazer dessa aula. Essa aula eu vou deixar lá na plataforma, depois eu aviso para vocês. Vocês já sabem, né? Se vocês não souberam onde está, eu vou enviar de novo. Vou deixar essa aula salva para nós. Amei. Eu vou confessar para vocês aqui que eu sentia uma necessidade de aprofundar mais os conteúdos das aulas de uma forma diferente. E eu sei que nós vamos caminhando muito aí. Então, eu quero muito que vocês compartilhem. Esperem, reflitam sobre isso que a gente conversou. Permitam que esse conteúdo ele vá entrando na mente de vocês, no coração, na alma. Orem sobre o perdão e depois compartilhem comigo as reflexões, os avanços e a maturidade que vocês foram adquirindo, tá bom? Um beijo, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Estou muito feliz, gente, de estar aqui com vocês. Muito feliz. Vocês têm alguma dúvida antes de me despedir? Vocês têm alguma dúvida?